Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais, em clima de Natal, o nosso programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Caros ouvintes, queremos deixar aqui para vocês o site da Rádio Boa Nova. Lá vocês poderão acessar todos os programas em offline, né? Ver os nossos programas gravados. Se você não teve a oportunidade de acompanhar, acesse lá no site, você vai ter essa oportunidade. É www.radioboanova.com.br. E o telefone para contato, para vocês que queiram deixar algum recado para a gente, para mim ou para o Jairo, é o 0800 97 95011. 0800 97 95011. Participem também do Clube Amigos da Boa Nova. Agora, com esse clima de Natal, né, todo mundo fica mais solidário. Então, vamos ajudar o Clube Amigos da Boa Nova. Vamos participar da nossa colaboração. O telefone do Clube Amigos da Boa Nova é o 0800 12 18 38. Vou repetir para vocês. 0800 12 18 38. Convide seu amigo, seu vizinho para fazer parte dessa equipe de colaboradores do clube. É muito importante que todos participem, porque é um trabalho muito bonito. E o trabalho assistencial no Brasil, ele é muito caro. É muito caro. Se não for a contribuição das pessoas, daqueles de boa vontade, fica difícil manter uma obra social. E a Fundação Espírita André Luiz, meus amigos, tem uma obra magnífica. É uma obra onde encanta, pois a assistência, o auxílio que é prestado, vale a pena você participar desse clube, dar sua colaboração. Entre em contato lá. Vou repetir para vocês novamente o telefone. É o 0800 12 18 38. Este é o telefone dos Amigos da Boa Nova. Entre lá em contato, faça a sua parte. Boa tarde, Jairo. Tudo bem com você? Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus nos abençoe, não é? Em mais esta oportunidade. Isso mesmo. Jairo, nós terminamos o livro, o capítulo do livro Residente. Nós estamos falando do capítulo onde capítulo 9, reunião de equipe, o título que o Marcelo Rios deu. Sim. E nós terminamos passando a fala da Sheila para os ouvintes. E vamos repetir, já? Vou começar. Pode começar do começo? Uai. Isso é ótimo, né? Não é? Comece pelo começo. Vou começar pelo começo. A Sheila começa a sua fala dessa forma. Irmãos, o momento é grave, requerendo de nós os maiores esforços e testemunhos da fé, colocando-nos em postos e em condições para que estejamos prontos para o trabalho emergencial a que estamos sendo solicitados. Filhos, a situação terrena inspira profundo cuidado. Há pouco fomos convocados pelas dimensões dos dias, onde podemos ser esclarecidos e alertados quanto às preocupações reais. Nuvens negras rondam ameaçadoras pelas terras do Oriente, e os velhos pérsios ameaçam ressurgir das trevas mais densas, incentivando e sustentando os conflitos locais, na intenção de dar a eles proporções colossais, alimentados por ódios milenares, com sede de sangue e de destruição. Hoje não basta mais que Alexandre dobre os tamanhos de suas lanças para os combates, e tampouco marche armados de flecheiros hábeis e bem dispostos para os combates. Os dários retornam do sono com sede de sangue e poder. Os tigres não estão mortos, ainda que velhos. Possuem hoje os dentes mais afiados, muito mais afiados que ontem, e experiência no mal. Suas almas transbordam ódios seculares, desejos escusos, vinganças, espíritos sanguinários. Acautelemo-nos, pois, interiormente. Se escondem em peles de dóceis cordeiros. Clamam pelas guerras santas, mas são instrumentos hábeis nas mãos dos anticristos, que sonham em varrer do orbe toda e qualquer possibilidade cristã. Nas noites sem luzes,
são tramados planos mais maquiavélicos possíveis. Tem o intuito de descaracterizar o Evangelho de Jesus, de atear em lama, fogo e dúvidas sobre as figuras augustas do sublime peregrino. Sonham a cada dia aferrá-lo novamente ao madeiro da ignomia. Sem a presença de Jesus no cenário, não haverá compromissos com o amor, nem com o perdão. Joga-se por terra todo e qualquer processo relativo ao amor ao próximo. Assim, todos aqueles que trazem consigo a sanha da destruição e da guerra estão livres. Pearl Harbor poderá ser vivido a qualquer instante, sem aviso, sem comunicado, sem nenhum indicativo que leve a quem quer que seja a pensar em tal possibilidade. Existe hoje uma vontade obsessiva em varrer a estrela de Davi das cartas geográficas terrenas, como se isso fosse o suficiente para varrer a gênese do cristianismo da fé humana. De uma forma até ignorante, eles confundem catolicismo com cristianismo. Por isso, vem trabalhando no curso de décadas sucessivas a derrocada do catolicismo, urdindo planos maquiavélicos para atirá-los ao descrédito, desautorizando seus líderes e jogando água fria sobre o incentivo dos seus seguidores, para que as mensagens do cristianismo se percam. Graças a Deus, são ignorantes. Não percebe que o cristianismo está acima das esterilidades improdutivas das religiões. O cristianismo é a ética do universo. Os anticristos lutam ainda desesperadamente pela efetivação do seu reino de desamor. Mas a misericórdia divina tem sabido aguardá-los no tempo e no árduo processo de recuperação, através da forja do amor que a tudo preside, transforma e vivifica. Jesus é o Senhor e é mestre em todos os momentos, a tudo vê e preside, mantendo seu comando firme e decisivo sobre os processos de evolução humana. Entretanto, também respeita, dependerá do próprio homem os passos seguintes, pois poderemos caminhar para dias de escuridão, plenos de dores e ranger de dentes, ou poderemos buscar as trilhas do amor sob o farol bendito da fraternidade. Tudo isso dependerá tão somente de cada um de nós. Por isso, queridos irmãos, trago primeiramente um pedido e uma missão para todos. O pedido flui das regiões superiores, no sentido de que todos nós não nos descuidemos, tão pouco nos esquecemos de fazer diariamente alguns momentos de vibração pela paz, como forma de nossa contribuição efetiva em torno desse grande programa de alerta geral. Quanto mais vibração nesse sentido forem construídas, maiores resistências serão geradas contra programas inferiores. Lembrando que o amor tudo pode e é força vigorosa. A paz é tão poderosa que é capaz de reverter os quadros mais impossíveis e graves. O amor que tudo constrói e a paz que a tudo equilibra são forças suficientemente fortes para reverterem todas as tensões desse momento tão delicado na evolução da Terra. Passa, em nome de Jesus, uma única missão a ser desempenhada. Onde quer que vocês estejam, principalmente em trabalhos junto a agrupamentos terrenos, seja através da fala direta, da escrita, das influências sutis da mente a mente, que seja dada, a partir desse momento, ampla prioridade às mensagens de amor e paz, que seja a tônica central para os corações dos homens. Centremos nossos esforços na direção do trabalho, que tenha por objetivo os processos amplos das mudanças interiores. Tenhamos o compromisso firme com os desafios da reforma íntima, da intraajuda, concentrando esforços nas propostas de trabalho que visem a construção de um novo homem. Tomemos o desafio para a construção do homem evangelizado, comprometido com o processo de interiorização construtiva. Falemos aos nossos irmãos diariamente acerca do Evangelho de Jesus, mas também falemos do Evangelho em ação, transformador e multiplicador dos valores individuais. Queridos irmãos, junto a vários agrupamentos que visitamos ou trabalhamos, lembremos sempre acerca do
Acautelemos do fermento dos fariseus e recusemos toda e qualquer proposta em que a paz pessoal e do grupo não seja a grande proposta. Não percamos tempo neste momento com aqueles que trazem a turbulência consigo, que semeiam a divisão, cheio de propostas mirabolantes e encantadoras, principalmente os reformistas. Lembremos-nos sempre de que o Evangelho nunca foi e jamais será um reformador. Não se coloca remendo novo em pano velho. O Evangelho é força transformadora. Ele é o que transforma, transformações que se prendem às disputas estéreis, que não se prendem a disputas estéreis, que partem de fora para dentro, mas que transformam em burilamentos profundos, operando sempre de dentro para fora. Jesus ontem, hoje e sempre, o grande transformador de vidas. Jairo, muito interessante essa mensagem da Sheila, bonita, né? Nós vamos dar continuidade, mas, Jairo, são várias partes aqui nesse relato da Sheila que nos chamam a atenção. Ele é muito atual. É verdade. E o livro não é tão atual assim. Não é tão atual assim, né? O que está acontecendo no Oriente Médio, Jairo, é assustador. Não é? A gente tem que fazer... A Sheila nos pede uma coisa que lá na nossa casa espírita a gente sempre faz. Toda terça-feira, depois que acaba a reunião, nós mentalizamos o planeta em harmonia. Uhum. Né? A Sheila nos pede isso, porque nós precisamos mentalizar essa harmonia no Oriente Médio, aqui no Brasil, né? Verdade. Porque é muito fácil a gente falar aquele povo é briguento, mas a gente também é aqui. Sim. Nós temos problemas demais da conta com a violência. E essa violência que nós vimos aqui já vem de nós. Claro. Não é do outro, não. Vem de nós. Né? O campo objetivo é produto do campo projetivo, né? Isso mesmo. E o campo projetivo é, sem dúvida alguma, as nossas mentes. Né? Isso mesmo. E nós temos que ter uma vigilância constante sobre essa violência que nós estamos colocando para o planeta, porque repercute, não Justamente. É? Repercute. Outro detalhe interessante, Jair, você até fez um comentário sobre as lanças, quando ela fala das lanças do Alexandre. Hoje não basta mais que Alexandre dobre os tamanhos de suas lanças para os combates, e tampouco marche armado de flecheiros hábeis e bem dispostos. Jário, é interessante essa colocação da Sheila, porque hoje o arsenal de guerra é muito poderoso. Cada um mais desenvolvido do que o muito outro. Mais desenvolvido, né? E isso, a Sheila, ela fala dessa forma do Alexandre, mas mostrando o que acontece hoje, né? Alexandre, a bem da verdade, é entendível esse comentário de Sheila, porque Alexandre, quando ele assumiu o comando dos povos gregos, ele avaliando, né, ele sempre foi um grande general, e ele avaliando os exércitos, ele optou então por dobrar o tamanho das lanças, né? Isso. Primeiro porque ela chegava mais fácil ao adversário, né? Sim. Sem colocar o seu soldado em risco. E segundo, que quando eles tinham alguma dificuldade ou precisavam de fazer alguma investida, eles se cercavam com os escudos e colocavam as lanças para fora, não é? Isso era uma tática muito parecido com aquele animalzinho, né? O ouriço cacheiro, né? Sim. Ou o porco-espinho. Né? Então, aquelas lanças ficavam iguais a um porco-espinho, né? Isso. Não permitindo que ninguém entrasse naquela coluna ali, para causar qualquer mal a aqueles soldados, né? Agora, hoje, as lanças, né, elas estão em nós, né? Os porcos-espinhos somos nós mesmos, né? Porque qualquer coisa nós estamos ferindo o outro, né? Isso. Nós estamos lançando os nossos dardos, né? Lançando aí a nossa raiva, a nossa indisposição, o nosso mau humor, né? E isso lançando na direção do nosso próximo, lançando na direção de todos aqueles que muitas vezes são pessoas que simplesmente não coadunam com os nossos pensamentos, né? Então, a guerra, ela tanto existe
no campo objetivo, né? Nos cenários de guerra, lança-se foguete para aqui, foguete para ali, míssil para cá, míssil para lá, dá tiro daqui, tiro dali, como ela está também muito viva no campo pessoal, né? Essa guerra interior que nós temos vivido dentro de nós. Então, esta guerra interior, né, formado no âmago da individualidade e que avança pela coletividade nessa disputa estéril que nós temos vivido, né? Então, são essas vibrações que sustentam as guerras no seu contexto geral, né? No seu contexto generalizado. Então, quando você citou aí a casa espírita, né, que você frequenta, e você citou o momento em que vocês fazem essa reflexão, vocês fazem esse momento de oração em prol do orbe, né? Isso é uma coisa muito importante. E nós devemos ter o hábito também, não é, de todos os dias enviar ao espaço, né, uma oração, ou seja, uma vibração positiva em função da nossa terra. Sim, não é? Isso Porque mesmo. se a nossa casa é o lar num plano menor, a terra é o nosso lar num plano maior. Sim. Não é? A terra é o nosso lar num plano maior. Ora, se nós pedimos a Deus, pedimos a Jesus, pedimos aos nossos protetores espirituais, as suas bênçãos, o seu amparo, a misericórdia deles, né, em função do nosso lar, nós também temos que pedir pelo nosso lar maior. Isso, né? isso Que, mesmo. sem dúvida alguma, é o planeta que nos recebe, que nos alberga e que nos dá diariamente esta oportunidade tão importante, né, de crescer, avançar e progredir. Isso mesmo. Não é? Interessante, Jairo, que logo assim, no começo da fala de Sheila, ela fala: irmãos, o momento é grave, requerendo de nós maiores esforços e testemunho de fé, colocando-nos em postos e em condições para que sejam prontos para o trabalho emergencial a que estamos sendo solicitados. Essa hora que Sheila fala isso, Jairo, eu lembrei de uma orientação de Joseph Gleber falando exatamente isso, alguns anos atrás. Exatamente. E é engraçado que ele falava muito para os jovens isso, tá entendendo? Coloquem-se a postos, vocês vão ser peça fundamental neste momento de que passa a Terra. Justamente. Não é? Eu achei muito interessante. Eu acho que merece ainda um comentário da seguinte forma. Eu fico muito triste quando alguém fala assim: eu já li seu livro. Né? Eu já li seu livro. Né? Ora, ler é uma coisa, né? Estudar é outra. Isso. Né? E o que a gente está vendo aqui no curso dos nossos programas e tudo, que o trabalho do Espírito Marcelo Rios, muito além de ser um trabalho para ser lido, é um trabalho para ser refletido e estudado minuciosamente. Sim. Não é? Porque essa mensagem de Sheila, que você leu no programa passado e fez questão de ler nesse programa agora, é uma mensagem que nós podemos debruçar em cima dela por um longo período. Sim. Não é? Porque é uma mensagem substanciosa, né? E uma mensagem que nos convida a profundas reflexões e, principalmente, é uma mensagem que nos chama a operar mudanças em nossos comportamentos. Isso mesmo. Não é? Jair, outra coisa que me chamou a atenção aqui é quando Sheila fala assim: nas noites sem luzes são tramados planos mais maquiavélicos possíveis. Tem o intuito de descaracterizar o Evangelho de Jesus, de atirar à lama fogo e dúvidas sobre a figura augusta do sublime peregrino. A hora que ela fala da Igreja Católica, como está sendo atacada a Igreja Católica, Isso. não é? E isso é realmente. A Igreja Católica perdeu muitos adeptos de alguns anos para cá, né? Porque ela está sendo sempre muito atacada. Eles têm uma fortuna, né, Jara? A gente é pródigo em falar isso. A Igreja Católica é muito rica, que não sei o quê. Agora, com as histórias de pedofilia, tudo tem que ser averiguado.
Tudo tem que ser averiguado. Mas são fatos isolados. A gente tem que ver que são fatos isolados, que não é a instituição católica que promove. São alguns membros da Igreja Católica, Isso. não é? Como alguns membros de todas as outras igrejas. Isso mesmo. Não tem santo em nenhuma delas. Em todas as coletividades, em todas as instituições grandes, né, e representativas, você vai encontrar pessoas boas e pessoas más. Mas, graças a Deus, as pessoas boas, elas são em muito maior número do que as pessoas más. Sim, né? Isso mesmo. Ora, e nós não podemos pisar sobre o trabalho, né, muito grande, o trabalho muito importante, que sempre foi realizado por abnegados trabalhadores da Igreja Católica. Isso mesmo. Né? Como nós temos pastores, né, evangélicos aí, que são pessoas maravilhosas, como nós temos aí esses mestres, né, nas áreas da Seichonoye, do budismo, do messianismo, né? Mesmo dentro aí das áreas, né, dos maometanos, né? Nós vamos encontrar pessoas maravilhosas. Né? Nós vamos ler o Evangelho de Jesus, ele é lindo, ele nos convida a amar, nos convida a isso, e nós vamos ler o Alcorão, né? E vamos ver que o trabalho desenvolvido por Maomé também é lindo. Né? Muitas vezes, tanto um como o outro desvia do seu caminho. Né? Não pelos seus construtores, mas pelo entendimento dos seguidores. É verdade, né? É verdade. E nós temos que ter muito cuidado com essas avaliações que fazemos, porque a gente coloca num balaio só todo mundo. Justamente. Ô, Jário, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Né? Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. A oportunidade de reescrevermos nossa história. Isso é que é bom, né, gente? A gente tem essa oportunidade a todo momento de fazer uma nova página, escrever numa nova página a nossa história. Queremos deixar aqui para vocês uma indicação de um livro. Ele chama Digna Estrela. É pelo Espírito Sheila. Eu falo sempre que esse é meu livro preferido. Da Sheila é o meu preferido. Ela fala que somos sementes de Deus germinando no jardim da evolução. De forma alegórica, Maria de Nazaré nos conclama a rever nossas atitudes perante a nova era que se instala sobre a terra. A obra é um convite à reflexão, chamando-nos a atenção para a importância do jovem na elaboração de um mundo melhor. Pessoal, vale a pena ler esse livro Digna Estrela. E deem de presente, sabe por quê? Quem lê esse livro vai estar se tornando uma pessoa melhor, isso eu garanto. E, além de ser um livro bem a leitura é muito gostosa, ele mostra de uma forma alegórica, né, as questões da terra e a Maria de Nazaré intercedendo por nós. Lindo livro, Digna Estrela, vale a pena você ler. Já você conhece esse livro, Digna Estrela? Digna Estrela é um dos meus livros preferidos, viu, Sônia? Acho que é um livrozinho muito lindo, né? Não é? Assim, eu acho que um trabalho do Espírito Sheila, né? De uma forma tão sutil, né? Tão gostosa. Ele assim. Emociona cada parágrafo, ele nos emociona, Outro né? dia, há bom tempo atrás, num programa, você ligava o livro Digna Estrela, colocando que Sheila falava ali da transição, sim, né? Sim. E interessante, na hora que você falou, eu pensei assim, e depois eu saí daqui refletindo e tudo. Mas é interessante, como que ela, de uma forma sutil, né? Ela fala da transição, né? Sem alarde, sem nada assim de cataclismos, né? De confusões, né? Ela fala de uma transição assim, né? De uma forma profunda e tudo, mas de uma forma bonita, né? Isso mesmo. Ô, Jário, nesse livro eu acho super interessante é quando eles vão fazer uma análise dos humanos. Eu falei assim, meu Deus, não é possível que vai aparecer alguém para falar bem da gente. Eu gosto do Digna Estrela, da parte assim, né? Que ela conta a história, né? Que o Senhor do mundo estava lá no espaldar, né? Lá no alto, né?
e preocupado, e ele chama o anjo Flammarion, né? E pergunta a ele assim, que ponto negro é aquele lá no fundo, né? E Camilo fala, mas cadê ponto negro, senhor? Você né? está vendo isso? Onde o senhor está vendo isso? E aí ele olha e fala, ah, senhor, aquilo é a terra. E aí ele começa a chamar os ministros, e aí chama o ministro Paulo de Tal, o ministro Tarcêncio, o ministro tal, para avaliar a questão do orbe, né? É muito divertido aquele livro. Mas na hora que chega, porque depois que todo mundo arrasa com a gente, é verdade. Aí chega Maria de Nazaré. Maria de Nossa Nazaré. Senhora! É um show, né? Aí, Chama minha mãe. Aí, como diria minha avó, todo mundo põe a viola no Põe saco. a viola no saco, é verdade. É muito bom. Interessante. Muito bom mesmo. É um livro que todo mundo tinha que conhecer. É verdade. Eu fico pensando aqui, esse livro Digna Estrela, num desenho animado, sabe? Deveria ficar bacana, né? É verdade, Deveria ficar muito bacaninho. É verdade. Ô, Jair, outro fato que me chama a atenção aqui é quando a Sheila fala do... Lembra do Pearl Harbor? Pearl Harbor. Pearl Harbor. Pearl Harbor foi uma batalha no Pacífico, né? Isso. E que teve uma conotação assim horrorosa na guerra. Foi uma invasão, né, japonesa, né, a uma base americana sem declaração de guerra, né? E foi assim foi tão violento que pôs fim à guerra. Pôs fim à guerra. Não é? Assim, foi uma coisa terrível, né? Uma mortandade assim, acima de qualquer pensamento, né? De qualquer expectativa, né? Tem até uma foto que ficou famosa da menina correndo queimada. Tem sim, verdade. Não é? Verdade. Hoje essa moça faz palestra no mundo inteiro a favor da paz. Da paz, não é? Tem uma história, tem uma foto também, né? De um marinheiro, né? Tentando salvar pessoas e naquele desespero, né? Assim, são passagens muito tristes da nossa história, né? Isso mesmo. E que a gente pede muito, né, ao alto, a Deus, a Jesus, que isso nunca mais saia dos livros de história, né? Pois é, mas Sheila aqui já nos chama a nossa responsabilidade. Quando ela fala que o Pearl Harbor poderá ser revivido a qualquer instante, sem aviso, sem comunicado, sem nenhum indicativo que leve a gente, a quem quer que seja, a pensar em tal possibilidade. Porque a gente está sempre pensando que isso não vai acontecer mais. A gente está sempre pensando que não vai ter mais ditadura no Brasil. Justamente. Mas, Jairo, se não ficarmos vigilantes, acontece novamente. Claro, porque acontece. As trevas, né, elas estão sempre tramando, né? E elas são inteligentes, né? Isso mesmo. Agora, eu acho que esse período do Natal, né, ele é um período de grandes reflexões, né? Sim. E ele também nos mostra que a grande saída para nós nesse atual momento da evolução, né, é realmente absorvermos a primeira lição dada por Jesus. Não é? A primeira foi uma lição muda, né? Uma lição sem falas, sem nada, não é? Mas essa foi a primeira grande lição. Por quê? Porque Maria, ela sai com José, né? E eles procuravam uma estalagem, né? Eles procuravam um lugar para se hospedar. Mas todos os lugares estavam cheios, todos os lugares estavam lá repletos com os seus hóspedes e tudo. E não havia lugar, né, para Maria e para José nas estalagens. Então, este espaço que foi dado a José e a Maria nessa estrebaria, né, eles então pousaram ali. E ali foi o lugar de nascimento de Jesus. Não é? Eles estavam, não é, em Nazaré, né, porque para que ele fosse chamado de Nazareno, né? Sim. E em Bel-em-Al, né? Ou seja, Belém, né? Por quê? Belém quer dizer casa de pão, né? Casa de pão. Para que mais tarde Jesus pudesse colocar com muita propriedade, né? Eu sou o pão da vida, né?
aquele que comer de mim jamais terá fome, né? Isso. Mas a grande lição de Jesus, e eu acho que o Natal é o momento para essa nossa reflexão, é o fato de nascer, não é, dentro daquele coxo, né? Ou seja, nascer, né, naquele lugar aonde se alimentavam os animais, né? Ou seja, Jesus entra no mundo já dando a primeira grande lição. Ele entra nos mostrando que ele é a verdadeira alimentação para a animalidade, não é? Ou seja, Jesus, ele traz a sua mensagem para justamente saciar essa sede, né? Saciar essa nossa necessidade, essa nossa dificuldade interior que nós temos. Né? E qual é a primeira lição de Jesus? Né? Ao nascer na estrebaria, né? Ao ter o seu berço ali, né? O local aonde se alimentava os animais. É o grande exemplo da humildade, né? Sim. Porque o Senhor do mundo, não é? O construtor do mundo, quando nós lemos o livro A Caminho da Luz, né? E que nós vemos Emmanuel dizer assim, e deslocou o Senhor Deus, né? Uma massa informe, entregando nas mãos de Jesus e de seus auxiliares. Não é? Sim. Quer dizer, então, Jesus é o grande construtor da terra, o grande idealizador, né? É um espírito, né, de uma grandeza que nós não estamos prontos, nós não estamos aptos ainda para entender, para compreender no seu todo e para assimilar na realidade, né? Vamos dizer, a sua grande mensagem. Não é? Ou seja, é um espírito muito além da nossa compreensão. Isso no mesmo. entanto, esse construtor do orbe, ele nasce numa estrebaria, ele nasce num lugar pequeno, inclusive mais à frente, alguém vai dizer assim, né, que está lá anotado no Evangelho de Mateus, né? Uai, e de Nazaré sai alguma coisa boa? Não é? Que era um lugar tido e havido como um lugar qualquer, um lugar comum, não é? Isso. E numa estrebaria e ainda, né, num lugar onde se alimentavam os animais. Então, isso é a primeira e grande lição, a lição da humildade. Isso mesmo. Ora, se nós não abaixarmos a nossa crista, né, Sônia? Aqui em Minas a gente faz assim, abaixar a crista, não é? Ô, não é verdade? Nós vamos começar. Você viu que Mateus era mineiro, que Mateus falou assim, uai! Uai! Mateus era mineiro. É verdade, Mateus era mineiro, ele tem até sido mineiro mesmo assim. Uai, né? Ele anotou lá, uai. Será que de Nazaré sai alguma coisa boa? Né? Mesmo. Quando se referia ao profeta, né? Como se ele fosse um profeta, né? Quer dizer, ora, então, né, a humildade, não é? Ela é o sentimento por excelência, Isso. não é? Aonde caminham todos os outros sentimentos e aonde se evolui, não é? Todos os outros ganhos da humanidade. Sim. Sem humildade, nós não vamos a lugar nenhum. Não é? Isso mesmo. Sem humildade, nós não vamos a lugar nenhum. E isso, comprovadamente, não é? Isso comprovadamente ficou muito claro na pessoa de Francisco Cândido Xavier. Sim. Ou não ficou? Muito. Não é? Quer dizer, para nós espíritas, né, é Francisco Cândido Xavier. Agora, nós temos vários outros valores na história, como Madre Teresa, né, Madre Teresa de Calcutá, nós temos aquela freira baiana, né, Irmã Dulce, não é? E outros grandes valores deste mundo que fizeram da humildade o centro de todas as suas atividades. Isso mesmo. Né? E nem por isso foram menores do que ninguém. Não é? Pois Ora, a paz do mundo,
a paz, tanto no macro como no micro, a paz do mundo, a nossa paz individual, ela depende daquilo que nós construímos em nós em torno da humildade. Isso Não é? mesmo. Ou seja, é uma vida, né, sem exigências, sem cobranças, sem prepotência, não é? E entendendo que aquela fala, né, aquela fala de Emmanuel, quando ele coloca assim, né, o trabalho, né, é a grande honra que nos cabe. Ô, Jair, aí, como você estava dizendo, é abaixarmos a crista. Abaixar a crista, não é? É isso A gente pode até dizer melhor, né, Sônia? Sungar a crista, não é? É isso mesmo. Sungar a crista, ou seja, outros falam assim, né, abaixar o topete, não é? Aqui a gente fala assim muito assim, fulano tá muito tupetudo, não é? Ciclano tá muito tupetudo. O outro fala assim, que Beltrano tá com o tupete muito alto, né? Ora, tupete alto, crista alta, não resolve problema de ninguém. Só causa problema, não é? Só causa problema. Então, nós temos que, né, abaixar a crista. Isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Abaixar a crista. Como diria Palminha, recolhermos a nossa insignificância. Recolhermos a nossa insignificância. Não é? É isso Quer mesmo. dizer, talvez o abaixar a crista constrói o cristão, né? Com certeza. Com certeza. Abaixa a crista, surge um cristão. Né? Aí o cristão é o seguidor do Cristo, não é alguém de crista grande, né, senhora? É isso Ai, mesmo. meu Deus. Nós mesmos, já. O cara fala assim, o fulano é cristão. Ele é seguidor do Cristo? Não, ele tem uma crista grande. E olha, meu e Deus. até cristão por aí, viu? Ele tem cristão por aí, viu? Nossa senhora. A coisa é feia, viu, Sônia? É assim mesmo. Ô, Jário, vamos continuar aqui na fala de Sheila? Vão, Sheila fala com o pessoal lá que estava assistindo a palestra. Filhos queridos, neste momento urgente, nossa mãe Maria Santíssima houve por bem operar profundas modificações em nossa colônia albergue. A Marcelo, nessa parte, aposto que ele adorou, já que nunca vi gostar de trabalhar com aquele lá, né? Vamos ver aqui. Decidiu por dobrar a nossa disponibilidade de leitos nas áreas da emergência e do acolhimento. Senhora, tá doido. O Marcelo vai ter que voltar pro baldinho. Pro baldinho, é verdade. Decidiu por dobrar as áreas de emergência e de acolhimento, com uma pequena parte de um elenco de medidas preventivas. Teremos, a partir de agora, em nossas áreas internas, um número muito superior ao existente hoje de assistidos. E, nos leitos, um volume 2 vezes maior de internos. Decidiu-se, então, aprimorar e dobrar os nossos trabalhos nas áreas assistenciais mais densas, facilitando os trabalhos de nossos irmãos vinculados às benditas tarefas executadas pelas equipes de resgate. Nossas caravanas serão triplicadas, aumentando também o número de companheiros que executam trabalhos isolados em postos avançados de primeiros socorros. Me lembrou do Bonerges, né? Bonerges, ele era um dos caravaneiros, né? Um dos caravaneiros. Ele né? vai amar aumentar o trabalho dele. O Bonerges. Já, porque preguiçosos somos nós, viu? É verdade. Porque aquele povo lá não é preguiçoso, não. Eles não correm do serviço, porque nós não. somos muito cristãos, né, Sônia? Nós somos muito cristãos. Então, Pois é. A crista cada dia mais cada alta. dia maior, né? Então, nada de trabalhar, tem que mandar, né? Ô, gente, eu tava lendo. Ontem eu recebi um telefonema já de uma senhora já no leito, pediu pra gente ir lá fazer uma visita. Nossa Senhora. Na hora eu falei assim, pode marcar pra semana que vem. Pode marcar pra semana que vem. Quer dizer, que absurdo. a dona desencarna lá, nem o passe ela leva, Nem né? É verdade. Jair, mas é sério, o pessoal lá em cima, a gente vê o Bonetti, vê o Marcelo Rios, hora nenhuma eles correm de trabalho, a gente corre a léguas. Nossa Senhora. Não é, a gente... Nossa, a gente tem uma dificuldade danada de engrenar a coisa, Isso mesmo. Não é fácil, e o mais interessante, Jário, é um paradoxo que eu não consigo entender. Porque
aquele negócio, é igual o carro velho, o motor custa pegar. Mas quando pega, vai em frente. Vai embora. A gente gosta de fazer esse trabalho, né? É. A gente gosta, muito difícil a gente... É a persistência, Não né? é, Jair? O difícil é ganharmos essa disponibilidade e a persistência. Porque a gente já tem, nós já temos a noção de que o beneficiário somos nós. É verdade. Não é? Nós já temos essa noção. Aí fica... E a gente... E nós gostamos, assim... dos desvios, né? É isso mesmo. Nós gostamos dos desvios. Você pega um livro, começa a ler, aí você começa a pensar uma coisa, lembra da sogra, lembra do sogro, lembra de não sei o quê, e na hora que você nota, o livro está lá no pé da cama, não é? É isso mesmo. E você pensando em nada. Ô, Jairo, o nosso técnico aqui está pedindo para a gente encerrar, mas antes eu gostaria de ler uma página do livro Antologia Mediúnica do Natal. E tem tudo a ver com o que nós lemos hoje. Emmanuel fala pra gente, o que a gente escutou aqui hoje nas leituras, já chama Evocação do Natal. O Natal não é apenas a promessa da fraternidade, da paz, que se renova alegremente entre os homens, mas, acima de tudo, é a reiterada mensagem do Cristo que nos induz a servir sempre, compreendendo que o mundo pode mostrar deficiências e imperfeições, trevas e chagas, mas é nosso dever amá-lo, ajudá-lo mesmo assim. Do livro Antologia Mediúnica do Natal, de espíritos diversos, e essa daqui é a parte de Emmanuel. Queridos ouvintes... Muito bonita, né? É, muito lindo. Um Feliz Natal, que a luz do Cristo ilumine a todos vocês e até a próxima semana. Feliz Natal, Jairo. Feliz Natal a você, Feliz Natal a todos os nossos ouvintes, que Jesus possa realmente renascer em nossos corações. Que assim seja.